Bem-vindos ao Bed Barbários. Eu vou falar com vocês sobre Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura. Bom, gente, esse aqui é o livro, então, de estreia do Davi. Ele escreveu o primeiro mestrado dele de escrita criativa, foi publicado pela Dublinense, então, na verdade, pelo selo Não Editora, que eu gosto bastante. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. E esse aqui é o Davi. É bom mostrar, né, porque é um autor novo. E esse livro aqui, ele tem uma premissa muito foda, porque a gente sempre fala sobre assédio, sobre essas coisas, pelo ponto de vista da pessoa que fez ou pelo ponto de vista da vítima. Mas a gente esquece que existe todo um organismo ao redor, né? Então, em Mônica Vai Jantar, a Mônica tá se arrumando pra um jantar de trabalho dela. E ela acabou de descobrir que o marido dela foi pego se masturbando no ônibus. E ela tá se arrumando porque ela precisa ir, é uma obrigação dela. Mas ela não consegue deixar de pensar no que aconteceu e no fato de que ela vai ter que tomar uma atitude com relação ao que aconteceu. E aí, esse livro inteiro, ele é escrito em um único parágrafo, sem maiúsculas, sem ponto final, sem vírgula. Os únicos sinais que tem, né, são os acentos aqui. Eu até brinquei, né, que falei pro Davi no dia, falei, nossa, eu sou horrível em pontuação. Aí ele falou assim, se você escrevesse esse livro, você escreveria sem as pontuações também? Eu falei, escreveria, assim. Já que dá pra ter sinal gráfico, vamos se livrar do que eu não sei fazer. Então, é muito bacana porque ele é escrito num fluxo só. Mas ele é escrito na terceira pessoa, não pela Mônica. Então, é um discurso indireto e livre de um narrador que tá ali acompanhando os pensamentos da Mônica. O livro, ele é muito bem construído por causa desse encadeamento de ideias infinitas que lembram muito um pensamento. Lembram muito esse fluxo aqui que vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então eu vou ler um trecho pra vocês que eu gostei, uns trechos que eu marquei, pra vocês terem uma noção. Eu não acho que é possível falar muito desse livro sem ler um trecho. Ela entende o quanto seu corpo está prestes a cobrar a conta por ela não conseguir nem mesmo se perdoar por ter saído do apartamento. Como se o correto fosse ficar junto de seu marido namorado, sofrendo do lixo que ele está sofrendo e nunca destruindo a redoma de dependência dentro da qual ela tem elaborado a sua própria noção de identidade, desde o dia em que de fato se reconheceu adulta e compreendeu como esta esperada declaração de maturidade não ocorre nunca quando se completa 18 anos, e sim em uma data muito aleatória que chega sem estardalhaço nenhum, no dia em que você percebe que não tem ninguém mais velho para te levar para a cama caso você durma no sofá, igual ele deve estar dormindo lá à espera dos remédios fazerem efeito, se é que esses medicamentos não são aqueles comprimidos de ação imediata, e ele já está inconsciente ao redor da cama, depois de escorregar do chão e derrubar todo o material de maquiagem no piso laminado do quarto, em uma miscelânea de blush, batom e pincel e lençol, além de uma quantidade farta de sangue, pois é preciso sempre ter sangue, ou não vai nunca parecer uma tragédia real, de acordo com o que ela aprendeu no cinema. Então você percebe que uma ideia vai indo na outra, então, tipo, ela começa falando dela ter saído de casa e ela muda pra maturidade, a dependência que ela tem do marido namorado, como ela chama, e aí ela passa pra ele deve ter tomado remédio e está dormindo no sofá. Então ela vai juntando uma coisa na outra e que me parece muito natural do modo como nós pensamos. Uma coisa que o Davi escreveu aqui na dedicatória pra mim foi que eu lesse de pé e em voz alta, como ele muitas vezes foi escrito. E eu fiz isso, teve uma hora que eu estava no metrô e tava um barulho absurdo e eu não tava conseguindo entender o que eu tava lendo por causa das falas das pessoas, né? Então eu comecei a ler em voz alta no meio do metrô. E foi muito engraçado porque parecia que eu estava lendo um narrador lendo a minha cabeça, sabe? Parecia que eu tava ouvindo a voz do narrador fora. Isso é muito foda. A única coisa que é preciso falar é que esse livro, ele é o tipo de livro que ele se sustenta na escrita. E por que eu digo isso? Tem livros que eles se sustentam no enredo. Esse livro aqui, o enredo, é muito pequeno, é muito supérfluo. O enredo é ela pensando sobre o que fazer. Então não é uma história, não tem um começo, um meio, fim, não tem um desfecho, não tem um clímax. O interessante desse livro é a escrita, é como ele é formulado e estruturado. Dito isso, eu acho que algumas escolhas do Davi aqui poderiam ter sido feitas de outra forma, porque, por exemplo, tem um trecho em que ele quer
Tem um trecho em que ela tá arrumando os batons dela e ele vai falar sobre um dos batons. E eu achei que a volta que ele deu pra não falar a marca do batom não foi natural, como todo o resto do livro é. Então tem uma parte que é assim, ó. Como também a condição de seu rímel que está já quase seco e estragado, no que é de fato uma situação incomum. Agora, ó. Para os produtos dessa marca bem famosa, da qual ela compra com relativa frequência um lápis delineador. Ninguém pensa assim. Ou eu penso, tipo, nossa, esse batom da MAC estragou muito rápido. Não é normal um batom da MAC estragar rápido. Ou eu falo, caramba, dessa marca te estragou rápido. Mas eu não faço essa concatenação de ideias, entendeu? Eu acho que essa foi uma escolha ruim, uma das poucas. Eu acho que na metade do livro pra frente, essas escolhas não aparecem mais. Então se torna uma leitura mais fluida pra mim na metade do livro. E também acho que no comecinho alguns conectores que ele usa muito formais para um pensamento. Então logo, a gente não pensa assim. Eu não penso, preciso estar na estação às 10, logo preciso pegar um Uber. Então a gente fala de um jeito menos formal. Então eu acho que no começo isso me causou estranhamentos, me soou antinatural. Só que depois essas coisas aparecem. Eu não sei se essa diferença foi proposital. Eu não encontrei um propósito, então por isso eu tô comentando aqui com vocês. Mas é um livro de se ler numa sentada só. Eu tentei ler ele numa sentada só, eu peguei ele no domingo. Eu tava indo lá na Biblioteca Mário de Andrade, então eu fui lendo no metrô. Aí eu cheguei na biblioteca e comecei a ler, só que aí não deu tempo, né? Eu ia ver uma peça de teatro. Aí eu cheguei antes lá na cantina que eu fui jantar, continuei lendo, tirei a foto dela no Instagram, inclusive na cantina, se dá lá uma olhada. Ficou bem bonita a foto desse livro. Só que aí ficou faltando umas páginas, ficou faltando tipo pouquíssimas páginas, 20 páginas. Mas aí eu li no dia seguinte no metrô e deu tudo certo. Mas é um livro gostoso, assim, de você sentar na sua casa e ir lendo em voz alta mesmo. Porque é muito doido essa reprodução do cotidiano e do sonoro, do pensamento, né, na escrita. Eu acho que é um ótimo livro de estreia, de verdade. Eu adoraria ler outro livro do Davi, eu compraria outro livro dele. E eu tenho muito interesse em ver o que ele faria com uma linguagem dessa, que é tão criativa, em um livro que tenha mais enredo. Porque eu sou a pessoa do enredo, né? Eu sou a pessoa que gosta muito do enredo. E eu queria ver essa criatividade e essa flexibilidade que ele tem com a língua em uma história que ele possa usar a linguagem para explicar o enredo, sabe? Aqui ele escolheu um enredo em prol da linguagem. Eu queria ver ele fazer o contrário. É isso, pessoal. Fica a dica aí, então. Vamos apoiar autores nacionais contemporâneos, de editoras independentes, inclusive. Muito bom. Inclusive, recentemente eu descobri que a Não Editora, ela tem um padrão editorial que eu não conhecia. Eu vi lá no vídeo da Tami, do Literatami. Ela entrevistou o Faraon, da Dublinense, e aí ele falou que a Não Editora, então, é um selo que publica autores nacionais de ficção que tenham na sua escrita algum fator de transgressão. Então é uma ideia radical, né? Acho que é por isso que eu sempre gostei muito da Não Editora e eu nunca tinha entendido o porquê, né? Mas é isso, pessoal. Autor encontrou editora corretos, assim, acho que encaixa perfeitamente, casa muito bem. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui. Deem uma olhadinha em outros vídeos que eu vou deixar aqui do lado. Um beijo e até a próxima.